Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori. Depois de muito tempo, entrei de férias, muita coisa acontecendo na minha vida pessoal também, profissional também, enfim. Mas sempre acompanhando o Santos na medida do possível. Vou até falar que muitos jogos do Santos eu não consegui assistir por N motivos alheios à minha vontade, mais fortes do que eu, enfim. Mas amanhã, ou daqui a pouco, na verdade, quando eu gravo aqui já é 1h30 da manhã de quinta-feira, 18 de julho de 2024, o Santos volta a campo contra o Vila Nova num jogo que vale a liderança da Série B e eu espero poder finalmente sentar e assistir um jogo tranquilamente, tomando minha cervejinha e vendo o Santos em campo. Então, já que vai ter jogo do Santos, tem pré-jogo do Meninos de Fora da Vila aqui contra o Vila Nova e Santos, Santos e Vila Nova, lá em Goiânia, no estádio Oba. Falarei um pouco do estádio daqui a pouco. Vamos ver como que vem este Santos, finalmente líder do campeonato. Esperamos que continue assim, mas não vai ser um jogo fácil. O Vila Nova tem uma excelente campanha em casa e não é à toa que é o segundo colocado com um bom aproveitamento nos últimos jogos. Falemos então de Vila Nova e Santos. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like, compartilha e diga aí o que você espera deste Santos, que não deve ter muitas mudanças na escalação. Surpreende um pouco negativamente, digamos assim, a ausência de Patati entre os relacionados novamente. Teve a lesão do Aderlan, que não deve voltar a jogar esse ano. É julho e ele rompeu os ligamentos cruzados anterior, o ligamento cruzado anterior do joelho, então não vai voltar a campo esse ano. Então o Santos que deve ter Gabriel Brazão como titular, muito óbvio. Sherman que deve assumir essa titularidade na lateral direita, até porque o Rodrigo Ferreira sentiu algumas dores e não irá viajar para Vila Nova, eu ia falar mesmo, não irá viajar para Goiânia. Então, JP Sherman não vai ser o Rainer, né? Então, JP Sherman na lateral direita, Gil Jair, que vem fazendo um bom trabalho na dupla de zaga, e Escobar, o esforçado Escobar, na esquerda, Schmidt, Pituca e Serginho, que também demonstrou muito esforço. Acho muito interessante falar sobre isso. Ele fez um jogo de médio para bom, mas principalmente ele se mostrou muito esforçado. Foi algo que a torcida santista observou muito. O esforço dele em estar em vários lugares do campo, auxiliar muito na marcação, ter uma intensidade que, por exemplo, o Juliano não vinha entregando. Então, Serginho aí tendo uma nova oportunidade como titular desse time. E aí, Otero, Guilherme e Furt, que tinha sentido trapézio, que não é do circo, mas enfim, um trapézio muscular aí do Furt, mas que parece já estar normal, já está em condições de ser o titular dessa partida contra o Vila Nova. Então, Brazão, Sherman, Gil, Jair, Escobar, Schmidt, Pituca, Serginho, Otero, Guilherme e Furt. Este deve ser o time titular do Santos amanhã. Santos que a gente lembra, entra em campo líder do campeonato, 28 pontos, mas enfrentando o Vila Nova, que também vem muito bem, tem 27 pontos, um ponto atrás, então uma derrota do Santos coloca o Santos em segundo, o Vila Nova na liderança. Por outro lado, um empate ou uma vitória do Santos mantém o Santos como líder, e uma vitória que seria excelente já deixa o Santos com 31 pontos, se distanciando aí do segundo colocado. Por que eu digo que não vai ser fácil? Porque o jogo será no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o famoso estádio Oba, muito interessante, né? Suas iniciais, Onésio, O, Brasileiro B, Alvarenga A, chamado de Oba, e aqui na página da Wikipédia também apelidado de Obaboneira. Ótimo apelido. Até interessante Oba, né? Não sei, tem algumas torcidas que torcem pro próprio estádio, assim. A do Atlético aqui, de Curitiba, por exemplo, fala, né, de Caldeirão. Você pode falar Oba. Achei interessante, parece sarcástico, mas não é, eu achei legal mesmo. Obaboneira, então, é um apelido genial. E que tem se mostrado bastante válido, porque dos últimos 5 jogos, o Vila Nova está invicto no campeonato. São também, como o Santos, 4 vitórias e um empate. Mas mais do que isso, jogando em casa, o Vila Nova tem uma porcentagem maior
inclusive com o mando de campo, né, considerando o seu próprio mando de campo, um desempenho melhor que o do Santos, já que o Santos perdeu um jogo, apesar de não ser na Vila, mas perdeu um jogo de seu mando quando jogou aqui no Paraná. O Vila Nova não perdeu um jogo no seu próprio mando. São 8 jogos, 7 vitórias e um empate. Empate contra o Brusque, inclusive, 2-2. Mas isso demonstra como o Vila Nova vem forte e tem muita força no estádio Oba. Então, venceu o Avaí fora. Só para falar dos últimos jogos, mas enfim, dos jogos, das vitórias em casa do Vila Nova, né? Venceu o Avaí, o próprio Goiás no clássico goiano, o Mirassol, perdeu do Botafogo fora, mas ganhou do Ceará também em casa, ganhou do, falando de Série B, né, lógico, empatou com o Brusque, ganhou do Novo Horizontino, coisa que o Santos, por exemplo, não consegue fazer, ganhou do Operário, coisa que o Santos também não conseguiu fazer, ganhou do Guarani, que enfim, todo mundo ganha. E na Série B, basicamente foi isso. Então, o Vila Nova fazendo uma excelente campanha e por isso se mostrando aí como um time líder, né? Com uma excelente campanha, né? Não líder, o Santos é o líder, mas excelente campanha e o líder do, considerando o próprio mando, né? Jogando em casa, ele é o melhor mandante, o Santos é apenas o quarto, tem 6 vitórias e uma derrota. Vila Nova estão 7 vitórias e um empate. Invicto, jogando em casa. Não será um jogo simples, jogo que será às 20 horas, 8 horas da noite do horário de Brasília, transmissão do Premier, como de costume, e o árbitro será Rodrigo José Pereira de Lima, que não apitou os jogos do Santos como árbitro principal, será o árbitro principal dessa partida, mas foi o assistente, foi o bandeirinha do jogo contra o Goiás, em que o Tadeu nos fez a gentileza de jogar a bola para dentro. Então, Rodrigo José Pereira de Lima era o bandeirinha daquela partida. No VAR teremos Rodrigo Nunes de Sá, que também não apitou jogos do Santos na Série A. Então, não tem nada assim. De um modo geral, assim, a tendência é que os árbitros não sejam muito bons mesmo, mas eu tenho uma predisposição a aceitar melhor esses nomes do que, não sei, vai mandar o Hilton Pereira Sampaio, vai mandar o Daronco, assim. Quem que tava apitando o jogo da Série B hoje? Marcelo de Lima Henrique, pelo amor de Deus. Entre esses caras, que sejam, assim, os menos conhecidos e tal, pelo menos, quem sabe, eles se esforcem mais para mostrar um bom trabalho. Então, um jogo bastante complicado, um jogo fora de casa. O Vila Nova que tem Denis no gol, será que é aquele Denis? Não sei. Mas é um time que vem muito forte, está fazendo uma boa campanha. E vai ser muito interessante ver como é que esse time do Vila Nova vai se comportar jogando diante de sua torcida. Tava vendo até o vídeo do Alex Frutuoso e ele comentando sobre isso, né? Sobre como pode ser uma oportunidade para o Carille montar o time e talvez fazer com que o time jogue de uma maneira que ele considera mais eficiente, que é aquele futebol reativo. Então talvez o Vila Nova, mesmo jogando contra o Santos, mas neste momento, né, precisando da vitória para assumir a liderança, jogando em casa, diante da torcida, assuma uma postura mais ofensiva, dê espaços na defesa para que o Santos consiga se aproximar do gol, levar perigo, jogar talvez um contra-ataque. Vai ser muito interessante, talvez encaixe o jogo de um jeito que funcione melhor para o próprio Carille, né, para o time do Santos, na função do Carille aí. E vai ser muito interessante se o Santos conseguir seguir sem tomar gols. O Santos que está a 5 jogos sem tomar gol, não toma gol desde o jogo contra o Operário, que faz um tempinho aí já. Mas depois disso, uma sequência muito boa de 5 jogos. Mantendo-se sem tomar gols, eu acho que é um passo muito importante para conseguir bons resultados, né? Como diria o outro, assim, se você não tomar gol, você só precisa fazer um que você já sai vitorioso, né? Acho que é uma filosofia bastante condizente com a maneira como o Carille treina seus times. Então vamos ver como entrará este Santos amanhã. Vamos ver se o Otero consegue continuar produzindo bem, se o Serginho consegue de novo fazer um bom jogo. E quais serão as substituições do Carille, né? Pelo que eu vi, assim, jogadores como o Matheus Xavier não foi relacionado. Então eu temo um pouco pela falta de entrada de mais jogadores da base. Vamos ver se dessa vez entra, né? Miguelito outra vez, quem sabe. Eu acho que é interessante.
Mas também é importante que o Santos consiga fazer um resultado melhor. No outro jogo, o Santos podia ter feito 3, 4 gols logo no primeiro tempo contra o Ituano, que era muito fraco. Dessa vez terá um time muito mais difícil pela frente. Não pode dar as mesmas chances, as mesmas oportunidades e perder a intensidade da maneira como foi contra o Ituano. O Vila Nova é um time que está muito melhor organizado e vai ter a força da torcida aí que deve levar um bom público ao Estádio Oba, ao Anésio Brasileiro Alvarenga. Certo, pessoal? Então este foi o nosso pré-jogo. Aqui na expectativa para este confronto de líderes aí entre Santos e Vila Nova. Um jogo que, se o Santos conseguir um bom resultado, conseguir uma vitória, acho que vai dar um passo muito bom na tabela para finalmente subir e ter mais tranquilidade nessa famigerada Série B. Certo, pessoal? Este foi o nosso pré-jogo aqui, na expectativa para este Vila Nova e Santos. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilha e dê seu palpite para Santos e Vila Nova e Santos, lá no estádio Oba, o Baboneira, jogo em Goiânia. Pelo menos não vai ter assim problemas de frio, né? Essas coisas que eventualmente a Série B nos traz. Certo, pessoal? Melhor das sortes pro Santos. Espero que seja um jogo muito bom. Espero que realmente aconteça esse encaixe do time do Carille com esse Vila Nova aí, de certo modo surpreendente. E no mais, pra cima deles. Abraço.